Fala aí galera, beleza? Eu sou o professor Gui e essa é mais uma das nossas aulas de geometria espacial. Após os prismas, veremos agora os cilindros. Se você gostar dessa aula, não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para acompanhar todas as nossas novidades. O cilindro é o sólido definido por duas bases circulares que são paralelas e congruentes. Nós teremos duas bases iguais que são círculos e a superfície lateral desse sólido é uma superfície lateral curva. O cilindro está muito presente na nossa vida, olha só alguns exemplos. Quais são seus elementos? As bases, como nós já vimos, são sempre círculos paralelos e congruentes. Tenho aqui as minhas duas bases. Se a base é um círculo, ela vai ter um raio. Todo círculo tem um raio. É aquele segmento que parte do seu centro até qualquer ponto da extremidade. É o segmento que eu tenho em azul aqui. Depois temos o eixo. O eixo do cilindro é o segmento que passa pelo centro das duas bases. É esse segmento que eu tenho pontilhado em vermelho aqui. Veja que ele está passando por esses dois pontinhos que são justamente o centro das bases. Depois temos a altura. A altura é a distância entre as duas bases. Só não esquece que a altura tem que ser sempre perpendicular. Então a altura aqui ela tem que ser perpendicular com as duas bases. Está em verde aqui. E por último temos a geratriz. A geratriz é o segmento paralelo ao eixo cujas extremidades são pontos das circunferências das bases. São os segmentos que ligam as duas bases exatamente formando a minha superfície lateral. Se eu traçar infinitas geratrizes aqui, o que vai acontecer? Eu vou formar justamente a superfície lateral do meu cilindro, que é a superfície lateral curva. São esses segmentos que eu tenho em vermelho aqui e poderia ter mais geratrizes aqui na frente, tá ok? Agora nós temos a classificação dos cilindros. Basicamente, a gente vai dividir os cilindros em dois grupos, os cilindros retos e os cilindros oblíquos. O cilindro reto, olha só, é aquele cilindro onde o eixo é perpendicular às bases. Automaticamente, a minha geratriz também vai ser perpendicular com as bases. Lembra, a geratriz é paralela ao eixo. O que acontece? A geratriz vai coincidir com a altura, porque é a distância entre as duas bases que é perpendicular a essas bases. É aquele cilindro que está em pé certinho. As duas bases estão alinhadas, estão centradas. Agora temos ali o cilindro oblíquo. Veja que nesse caso o meu eixo ele não é perpendicular às bases. A geratriz ela não vai coincidir com a altura, porque não forma 90 graus, não é perpendicular às bases. O cilindro está meio inclinado, está meio deitado, né? O mais importante para a gente é o cilindro reto. Dificilmente vai aparecer uma questão que traga um cilindro que não seja reto, tá bom? Agora temos aqui o cilindro de revolução. O que é isso? Ele é o sólido gerado pela rotação completa de um retângulo em torno de um dos seus lados. A melhor forma de você entender isso aqui é visualizar na prática. Então olha só que bacana. Algumas observações importantes, olha só. Primeira delas, todo cilindro de revolução ele vai ser sempre reto. É só a gente lembrar que o retângulo é aquele quadrilátero onde os quatro ângulos são de 90 graus. Eu sempre vou ter ângulos retos, então qualquer rotação que eu faça nele sempre vai gerar um eixo que é perpendicular às bases. O cilindro vai ser sempre reto. Agora, olha só, aqui na minha mão eu tenho um retângulo. As dimensões dele são A e B, altura B. E aqui o comprimento é A. Eu posso rotacionar de duas formas. Eu posso rotacionar ele dessa forma aqui. Dessa forma que eu estou rotacionando, qual das dimensões do retângulo é raio da base e qual das dimensões é geratriz do cilindro, que coincide com a altura. É isso que a gente tem que observar. Dessa forma que eu estou rotacionando, a dimensão B do retângulo ela é o eixo do cilindro, que vai ser a altura dele, que é igual também à geratriz. E a dimensão A é raio da base. Maravilha, né?
Só que eu posso rotacionar em torno do outro lado, posso rotacionar dessa forma aqui. O que vai mudar agora? Vai inverter. O A passa a ser geratriz e altura do meu cilindro e o B passa a ser raio da base, tá ok? Secções no cilindro. Secção é corte, então vamos observar o que acontece aqui. Começando pela secção transversal. Ela é um corte paralelo às bases, que gera uma secção que é igual a essas bases. Depois temos a secção meridiana. É um corte que passa pelo eixo do cilindro. Se o cilindro for oblíquo, essa secção ela é um paralelogramo. Já se o cilindro for reto, a secção é um retângulo. Esse aqui vai ser mais importante pra gente. O que é legal observar? Se eu tenho a minha secção no cilindro reto, ela é um retângulo. Qual é a altura desse retângulo? Coincide com a altura do cilindro. E qual é a base do retângulo que eu tenho na secção meridiana? Coincide com o diâmetro da base do cilindro, que é 2 vezes o raio. Legal? E daqui vai surgir um conceito muito importante para a gente, que é o conceito de cilindro equilátero. Um cilindro ele é equilátero quando a sua secção meridiana é um quadrado. Se a secção meridiana é um quadrado, eu sei que o cilindro equilátero ele é um cilindro reto, onde a altura é o dobro do raio da base, tá ok? Porque quadrado é um retângulo onde os lados são iguais. Significa que a base desse retângulo que a gente observou antes, que era o diâmetro da base, ela é igual à altura do retângulo, que é justamente a mesma altura do cilindro. Então, no cilindro equilátero, eu tenho que a altura é igual a 2 vezes o raio da base. Isso vai ser muito importante para a gente nos exercícios. E para finalizar a nossa aula, a parte mais importante é aquilo que a gente vai ter que trabalhar nos exercícios de cilindros, que são as áreas e o volume. Começando pela área da base. Como a gente viu, a base de um cilindro é sempre um círculo, então a área da base vai ser a área desse círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? Eu faço π vezes raio ao quadrado. Só tem que ter o raio desse círculo. O π é constante. Maravilha. Depois temos área lateral. A área lateral funciona da seguinte forma. Observe aqui na minha mão que eu vou formar pra gente aqui um cilindro, tá? Olha só. Veja que eu formei aqui um cilindro com essa folha de papel. Esse cilindro não contém as duas bases, portanto, ele contém justamente apenas a superfície lateral, que é o que a gente quer calcular, a área lateral. Veja que se eu planificar esse cilindro, o que acontece com ele? Vira um retângulo. Então é justamente isso que vai acontecer aqui. A área lateral de um cilindro, a sua superfície lateral, que a gente viu que é uma superfície lateral curva, quando planificada, é um retângulo. Então é só eu calcular a área desse retângulo. Qual é a altura dele? Vamos observar. Qual é a altura do cilindro? Coincide com a altura desse retângulo planificado, né? Essa dimensão aqui. E a base desse retângulo, que é essa dimensão toda da folha, qual é essa medida? Ela é o comprimento da circunferência que eu tenho na base. Porque quando enrolado para formar o cilindro, ela é justamente esse comprimento aqui. Que quando esticado dá essa dimensão toda. Então é o comprimento da circunferência que eu tenho na base. Como é que a gente calcula comprimento de circunferência? Lá da geometria plana, 2π vezes o raio, né? Então tá aqui. Dessa forma, a área lateral, a superfície lateral do cilindro é 2πr vezes h. A área de retângulo eu multiplico as duas dimensões. Tá aqui. Aí temos a área total. A área total eu vou fazer 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases que são iguais, e eu acrescento a isso a área lateral. Assim eu vou ter a área da superfície toda do meu cilindro. E por último temos o volume. No cilindro, o volume funciona como nos prismas, a área da base vezes a altura. Mas como a base é sempre circular, então a gente tem essa fórmula aqui. πr ao quadrado vezes h. Assista agora a nossa aula de exemplos, que é um vídeo separado, onde nós faremos exercícios para aplicar tudo isso aqui que a gente viu sobre os cilindros. Tô te esperando lá. Valeu!